Eu hesito muito com relação a criticar a decisão de quem mandou o jogo terminar, porque quem está lá dentro é que sabe, né, o que pode ser mais perigoso às vezes, encerrar um jogo, né, Casão? Você que já certamente passou por situações tensas de comportamento de torcedor e mesmo do que está acontecendo dentro do campo, às vezes encerrar o jogo pode ser pior do que continuar. Essas decisões nunca são fáceis de ser tomadas, né? Mas não teve como evitar a apreensão durante aqueles minutos finais ali dos acréscimos. Tem uma arma dentro do campo de um jogo de garotada, é para você pensar o que pode acontecer no futuro, Campeonato Paulista profissional, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Se eles estão com essa mentalidade em uma semifinal de Copa São Paulo, que é todos os garotos de 18 anos, 19 anos, e quando jogar o profissional, que realmente eles torcem, né? São os ídolos deles jogando lá, o que pode acontecer? Então isso aí já aconteceu agora, no começo de janeiro, deve servir para segurança, para PM, para quem faz esse tipo de trabalho do Brasil todo, porque vão começar campeonatos nacionais. Paulo Vinícius Coelho também vai participar desse papo com a gente. As imagens estão rodando, vão rodar muito, né, PVC? Também nos nossos telejornais, enfim, em vários veículos de comunicação. E sempre que essas imagens aparecem, elas roubam as imagens do jogo, né? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Renata Casagrande. Sim, é incrível. Assim, primeira palavra-chave, o Alex deu uma aula no final do jogo, quando ele falou sobre educação. Educação é a palavra-chave deste país. Ele falou sobre educação em relação ao Lucas Senna, falou sobre educação em relação à invasão do campo, com um punhal que podia ter ferido gravemente um jogador. Estou de acordo com o Casagrande, especialmente porque o jogo já tinha acabado. Já tinha passado do tempo regulamentar, era para o árbitro ter bom senso e encerrar a partida naquele episódio. Agora, o outro lado é impressionante como a Copa São Paulo atrai esse tipo de coisa. E não dá pra... Antigamente se dizia assim, até acho que tinha um certo preconceito mesmo em relação a... Quando se dizia, porque não cobra ingresso, então vai todo tipo de gente. Não é por causa disso. É porque a polícia não consegue dar segurança. Hoje tinha ingresso a R$40 e o torcedor invade o campo com um punhal. A gente vai lembrar de 2 episódios de Copa São Paulo entre São Paulo e Palmeiras, em 95, Supercopa São Paulo, o episódio trágico da morte do menino Márcio Gasparim, com invasão de campo com paus e pedras, porque o Pacaembu também reforma. E depois, em 2004, na única semifinal antes desta, entre São Paulo e Palmeiras, no estádio Bruno José Daniel, houve pancadaria do lado de fora do estádio, entre torcedores de São Paulo e Palmeiras. Você sabe que pode acontecer, você tem que reforçar a segurança. É inadmissível o cara conseguir invadir o cara conseguir entrar na arquibancada, quanto mais invadir o campo com uma faca, armado. E ainda não apareceu, mas, bom, já deve ter aparecido nas redes sociais, mas daqui a pouco começa também, né, Renata, a tropa da normalização, né, de dizer que futebol é isso aí, que é futebol raiz, que a gente é muito Nutella, que a gente fica querendo... Nossa! Né? Enfim, daqui a pouco vai aparecer essa galera aí. Eu acho que tudo tem limite, né, Barreto? E é muito louco, porque no início da transmissão, o Gustavo Villani e o PVC estavam falando sobre a questão da torcida única, né? Eu acho que São Paulo é um dos grandes exemplos de coisas tristes que acontecem no futebol na questão das proibições de tudo, né? Não pode nada no estádio, não pode bandeira com mastro, não pode cerveja, não pode torcida visitante em clássico. Eu acho que cada vez mais, o que a Polícia Militar e o Ministério Público fazem em São Paulo é vetar os elementos que fazem parte do jogo e daqui a pouco vão vetar a torcida. Vão falar, a Copa São Paulo não precisa ter torcida porque senão vai dar briga. E não é Como é que a gente não vai discutir o fato desse cara ter entrado com uma faca dentro do estádio? Isso é inexplicável. Assim, como eu contei aqui no início, eu já fui barrada no estádio com um caderno. E ainda debati, falei assim, não faz sentido, o que eu vou fazer com esse caderno? Não, mas pode pegar fogo. E eu acho que esse é o raciocínio que leva ao fim do futebol, né? Porque ele começa assim, não, 2 torcidas não dá, porque brigam a qual? Então tira uma. Aí tem uma só, mas com uma só o cara entra com a faca no campo. Então tira essa também, né? Vamos jogar no estádio vazio. Aí as torcidas vão brigar fora do campo, como elas inclusive já fazem hoje. Aí a conclusão final não, negócio de futebol, acho melhor não, né? Porque as pessoas brigam, né? Se a gente for partir por essa linha de raciocínio, vamos acabar tirando o sofá da sala, Casagrande. Não, é isso. Eu queria falar o seguinte, eu sou da época de jogador de futebol
que os clássicos tinham 2 torcidas. Então, naquela época, o Palmeiras tinha o campo dele, a Portuguesa tinha o campo, o São Paulo tinha o campo, mas os clássicos raramente era no Parque Antártica ou no Pacaembu. Os clássicos eram mesmo no Morumbi. Você jogava ali o primeiro turno, o mando de jogo do Corinthians com a camisa branca e o São Paulo listrado. E depois mudava, e com o Palmeiras, e com o Santos e tudo mais. E eu acho que as coisas começaram a se complicar por causa da educação que o Alex falou, que ele foi certíssimo, foi no ponto, concordo com o PVC, quando cada time, cada clube começou a ter o seu estádio. E aí você se sente dono do terreno. Aí não é um estádio de futebol. Aqui é o meu terreno. E aí a outra torcida não pode ir no seu estádio. E o outro jogo também você não pode ir lá naquela torcida, porque eles vão brigar. E mesmo quando eles não vão, quando não tem torcida, eles brigam no metrô. Eles marcam encontro para brigar. Então é uma coisa que está muito acima do futebol na realidade. A responsabilidade toda é da falta de educação do país, né? A falta de educação, principalmente do apoio do governo, do apoio de vários governos, né? Não vou falar só desse, mas assim, isso é falta de educação, isso é falta de empatia, isso é falta de compreender o local que você está. Você está dentro do estádio de futebol vendo um jogo de futebol, os garotos estão jogando, você não tem que estar com faca. Aquela cena última aí, o garoto Caio, né, que é o jogador do São Paulo, tentando segurar um cara de camisa vermelha, de boné, o dobro do tamanho dele, para ele não ir agredir um moleque do Palmeiras. Porque esses caras que entraram aí são todos torcedores de São Paulo e foram para agredir a garotada do Palmeiras. E um garoto do São Paulo teve que segurar um marmanjo, cara. O que já está sendo investigado sobre os incidentes da partida? Hernan, boa noite. Boa noite a todos. Eu conversei com uma pessoa da Federação Paulista que está lá na Arena Barueri, que participou de tudo isso, e num primeiro momento o relato é o seguinte, a informação é a seguinte, um jogador do Palmeiras, né, que chegou e entregou a faca para o árbitro, ele viu o torcedor com a faca na mão e apontou. E aí, quando o torcedor viu que o jogador percebeu que ele estava com essa faca na mão, ele largou a faca no gramado. E aí partiu para cima, para tentar fazer aquela coisa toda, os jogadores de São Paulo tentando impedir esses jogadores. Segundo o que me relataram no telefone agora há pouco, era o torcedor com a camiseta vermelha. E aí o árbitro recebeu e repassou para o delegado a faca e vai ser colocado na súmula. Esse torcedor que tentou invadir, que teoricamente estava com a faca, segundo esse jogador do Palmeiras, está no GCRIM nesse momento, está ali a Polícia Militar prendeu esse torcedor e esse torcedor vai ser interrogado. E, camiseta vermelha é esse aí, Hernan. É o grandão. Esse aí, camiseta vermelha. Que foi seguro por um jogador do São Paulo. E aí o jogador do Palmeiras entende que esse torcedor estava com a faca e largou no gramado. E aí depois o próprio jogador do Palmeiras pega a faca do gramado e entrega para o árbitro. E aí esse torcedor que foi detido vai responder agora no GCRIM, exatamente agora nesse momento ele está respondendo, a polícia está começando a investigação para ver se de fato ele estava mesmo com a arma e qual que vai ser o argumento desse torcedor. Porque de fato a arma, essa faca, né, não brotou do gramado. Enfim, segundo a minha fonte, o jogador do Palmeiras viu a faca e o torcedor largou essa faca no gramado quando começou a correr, invadindo o gramado, Barreto. Outra possibilidade seria dentro de algo que foi arremessado no gramado. Eu estou até nessa câmera aberta aí tentando observar se tem, sei lá, né? Pode ter alguma coisa arremessada no gramado que dentro dela, sei lá, uma bolsa, A informação que circula nesse momento, perfeito, lá na Arena Barueri, com a arbitragem, que inclusive está relatando na súmula, é que o jogador do Palmeiras viu o torcedor com a faca e esse torcedor largou a faca ali num momento e aí depois foi entregue à arbitragem, mas ele está sendo interrogado nesse momento ali pela Polícia Militar. Assim, temos nesse momento uma denúncia e um suspeito, né? Ainda não é o momento de tirar conclusões, é um momento de investigação, mas a gente já tem algo para a investigação caminhar.